Meu nome é Jorge Machado, sou professor da USP Leste. Estamos lá bem no extremo leste, quase em Guarulhos, né? E a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha com acesso à informação, um grupo de pesquisa em políticas públicas para acesso à informação. Sou sociólogo, trabalho com colegas da computação também. E a gente tem vários projetos, né, assim, trabalho desde com direito autoral, transparência e também a gente trabalha com os dados abertos. A gente tem um projetinho para trabalhar com dados que, na verdade, não são abertos, infelizmente, mas que, se eles abrirem um dia, serão ótimos para nós. Bom, gente, vou apresentar esse projeto nosso, que ele faz uma georreferenciação dos dados orçamentários da cidade de São Paulo. Eu chamo Cuidando do Meu Bairro porque ele constitui uma ferramenta que permite à sociedade fazer o melhor controle social da aplicação dos recursos públicos. E o objetivo dele é aproximar as pessoas da temática do orçamento, disponibilizar a ferramenta, né, que exibe no mapa de cidade as despesas individuais, exatamente no endereço onde elas estão registradas no documento. No caso, a gente pega documentos, a gente usa documentos que são PDFs, que são publicados pela Prefeitura de São Paulo, não é o dado aberto, né? E aí a gente apresenta o estágio da despesa, que ela pode estar orçada, ela pode estar empenhada, né? E ela pode estar paga, liquidada ou paga. Então são os estágios da execução orçamentária. E a gente, enfim, tenta pegar esses dados. Tem um programinha que ele faz uma raspagem dos dados, seria o termo que a gente usa, e tenta organizar essa informação. A gente gera até uma planilha que pode ser baixada no site, para quem quiser pegar esses dados e fazer outra coisa com eles, né? É desenvolvido em software livre, como a gente vai ver logo mais. A ideia é vincular a realidade cotidiana do cidadão ao orçamento público, que é algo muito difícil, porque o orçamento público é algo muito abstrato, em geral, para o cidadão, né? A gente sabe que é importante, mas a gente não tem uma dimensão como ele está sendo aplicado, né? Como os recursos são geridos, né? Enfim. A ideia é empoderar e promover a participação do cidadão e o controle social, né? Que é a fiscalização que é feito pelo cidadão, né? Tem o controle interno, o controle externo, né? Dentro da administração pública, mas o controle social é super importante. O contexto do projeto é uma ferramenta construída em 2012 para a nossa equipe interdisciplinar. Ele está numa versão beta, não está dando para visualizar aqui o link, porque está muito clarinho, ali ficou branco. Gpopai, www.gmudo.usp.br/cuidando. Pode procurar no Google, Cuidando do Meu Bairro, já vão achar direto. No início, né, a gente fez apresentações para as lideranças da população na Zona Leste de São Paulo. São lideranças, na verdade, que são reunidas na Escola da Cidadania, que ela fica na paróquia de São Miguel, na Zona Leste, ali, né, e o Padre Ticão, uma liderança local. Então ele lá tem um projeto em que vão as lideranças de uma área muito extensa de São Paulo, não só a Zona Leste, mas principalmente a Zona Leste mesmo. E a gente já apresentou para eles, né, e eles são parceiros nossos nesse projeto, né. A gente acha que essa liderança são um canal também para que o uso possa ser difundido e a gente possa perceber também quais são as dificuldades do usuário, né. As oficinas começam esse ano, 2013, elas não começaram ainda, porque o nosso projeto ainda ele está recebendo os recursos, ele tem um financiamento internacional. Temos algumas parcerias, né, a Rede Nossa São Paulo, que é uma rede acho que hoje tem umas 700 organizações da sociedade civil que compõem a rede em toda a cidade de São Paulo. Então, eles possuem um contato com as lideranças, eles fazem um pouco o que a universidade tem muita dificuldade de fazer, né, de sair fora além dos muros da universidade, né. Tem uma capilaridade no município, e eles também nos ajudam com a produção de material para oficinas e a troca de experiências que eles têm mesmo já com capacitação que eles fazem, com outros tipos de trabalhos que eles têm feito, né. E a gente entra com o conhecimento da universidade mesmo, né, com a nossa know-how. O IDRC, que é uma organização ligada ao governo canadense, e a World Wide Web Foundation, a gente chama de Web Foundation, né, para simplificar, que eles financiam um projeto, né, e porque o interesse deles é
é saber qual que é o impacto dessa ferramenta na prática, né? Porque a gente fala muito de dados abertos, não sei se estão acompanhando essa discussão, da abertura dos dados, a lei de acesso à informação está empoderando muito para a gente pedir os bancos de dados e conseguir brincar com esses dados, né? O Cícero falou um pouco aí dos dados abertos, né? Mas, no entanto, a gente tem poucos relatos ainda de experiências de uso de dados abertos que, efetivamente, a sociedade tem utilizado para promover os direitos, cidadania, etc. Então, eles financiaram nosso projeto justamente para a gente poder documentar esse caso. E tem o INESC, que é uma organização de Brasília, que eles trabalham com já uns 25 anos, mais ou menos, com orçamento público, e também fazem oficinas, e eles são consultores nossos, e também nós somos consultores deles, do projeto também financiado pela Web Foundation, dentro do mesmo edital, né? Então, a gente coopera com eles. Nossas ações são a coleta de dados, então a gente faz extração automatizada dos dados das despesas, que são disponibilizados pela SEMPLA. Como eu falei, que esse trabalho, por a gente extrair de PDF, ele já consiste um problema para a gente, que está aperfeiçoando para ler os PDFs e conseguir fazer uma extração boa, com o mínimo de trabalho manual, né, de a gente ter que ir lá na unha e corrigir os dados. O desenvolvimento, né, é feito por nós, e 2 programadores vão se juntar à nossa equipe, com esse financiamento, para poder fazer com que ele possa ser integrado com dispositivos móveis, com redes sociais, né. A gente tem, portanto, as oficinas na Escola da Cidadania. A ideia é que as pessoas usem a ferramenta, né, e que a gente possa apresentar não só para eles, mas também para os encontros com subprefeitos. Então, tem uma questão aí que o Padre Ticão, por ser uma liderança já conhecida aqui na cidade, né, ele está fazendo promovendo uma série de encontros que mal começaram, mas vão avançar no segundo semestre, com os subprefeitos toda na Zona Leste. Tá? Então, a gente vai acompanhar todos esses encontros, vamos dialogar com os subprefeitos também. A gente está dialogando com a Prefeitura de São Paulo, né? A gente tem interesse que a Prefeitura de São Paulo publique bem esses dados, porque a gente consome os dados que eles publicam, né? E uma ferramenta legal só pode desse tipo, só pode funcionar com a cooperação do poder público. Com o dever, ele tem o dever de publicar esses dados de forma adequada. A Lei de Acesso à Informação, ela prevê a publicação em formatos abertos, né, disponibilização desses dados, mas existem algumas resistências culturais que pode ser um assunto para uma discussão depois. O uso da ferramenta vai ser usado para subsidiar os encontros que vão discutir políticas públicas, municipais, de cultura e de saúde, são 2 temas muito importantes lá, porque naquela região o índice de violência é muito alto entre os jovens, há poucos equipamentos urbanos de cultura na região, então, final de semana, é o baile funk, nada contra o funk, mas ele não tem muito o que fazer, né? E tem ali nesse baile funk, entra no narcotráfico, e acontece muita coisa que é bastante complicada, que faz aumentar os índices de violência da região, que já foi diagnosticada pelo pessoal que participa da escola, e também saúde, que é um outro foco muito importante para eles. Então, a gente vai tentar, com essa ferramenta, empoderar um pouco mais o cidadão. E também a gente prevê uma interação com o poder público, que a gente já está fazendo, com relação ao georreferenciamento dos dados. Uma das metas do Haddad é o georreferenciamento dos gastos orçamentários. Quando ele colocou como meta, a gente ficou feliz, porque a gente achou que, de alguma forma, alguém tinha ventilado para eles isso, porque tem inclusive uma colega minha do curso, ela está na SEMPLA, né, ela é subsecretária, né, e também a Rede Nacional São Paulo, eles estão sempre conversando com eles, mas na verdade não era a intenção do Haddad, mas está lá no plano de metas, a gente está usando essa porta para forçar que a SEMPLA publique os dados, as planilhas em formato aberto, e para a gente interessa mais não somente que seja em formato aberto, mas também que todos os dados estejam com algum endereço para a gente poder jogar no mapa. Porque se for uma reforma de creches, né, no plural, 5 creches, onde estão essas creches? Então a gente não sabe. A gente teria que investigar, mas a gente não tem como fazer isso. É mais fácil eles oferecerem o dado já completo, desagregado, para a gente já jogar no mapa. Né? Aqui você tem a visualização, né? Os pontos em vermelhos aí são o que está orçado, né? E a maior parte está orçado, tem uma parte que está empenhado, né? Pequena, e o que está liquidado e pago
é o verde e o azul, respectivamente, né? Então, quando a gente compara, não dá para navegar aqui, mas tem um menuzinho lá em cima que você pode escolher por ano, né? Aqui não está muito visível, que eu creio que é 2000, não sei se é 2012, porque como tem muito amarelo, creio que é 2011, né? Se você comparar as diferentes visualizações por ano, vocês vão ver que tem muitos investimentos que eles estão como orçados de forma repetida, né? E o que significa que, se você olha na totalidade, agora não dá para explorar aqui os dados, né? Vocês vão perceber que o orçamento é uma ficção, né? Eles colocam no orçamento, mas ele não é executado, depois o recurso é remanejado, ou ele não, simplesmente ele não é, portanto, né, utilizado, vai para o ano seguinte, ajuda a equilibrar as contas da prefeitura, né, que tem outros gastos. E, bom, no mapa, isso aqui a gente joga os dados no Google Maps, né, e aí você pode fazer uma aproximação e visualizar a rua. Aí você vai com o mouse, coloca no balãozinho, vai aparecer a rua, o título para que foi feito aquilo, né, recapeamento da rua tal, o valor, 50 mil reais, né, o estágio que está, né, se está orçado, executado, né, o órgão responsável. Então você consegue visualizar isso, e o mapa também pode jogar para uma lista embaixo com todas as obras, né, do órgão que estão sendo executadas, que são previstas para serem executadas ou foram executadas, né. A gente tem aqui, que está muito ruim a resolução, né, essa janelinha que abre, né, que você pode visualizar qual que é o significado do gasto. Qual que é a ideia nossa que a gente está fazendo, né? Então, você vai na Hermínio Matarazzo, você pega o cidadão lá, uma liderança, né, que por enquanto já trabalhando com as lideranças, aí ele vai no mapa e ele procura o bairro dele. Aí ele vai ver que nas ruas circunvizinhas tem recursos tem obras que estão previstas para serem executadas. E como ele passa lá todo dia, ele fala, pô, mas isso aqui não aconteceu? Por quê? Ou alguma, eventualmente, que parece como executada, ele nunca viu placa nenhuma e nada acontecendo. Pode ser que tenha uma obra que simplesmente ela não aconteceu. Toda a parte, uma obra pequena, uma reforma de algo assim, de uma escola, né? Quer dizer, ele fala, mas não vi nenhum contêiner, nenhum caminhão aqui, né? E uma das dificuldades da fiscalização é justamente essa, né? Você pode ser toda a parte do papel, está tudo em ordem, mas a obra não aconteceu, né? Então, a ideia nossa é possibilitar que o sujeito, que o indivíduo, o cidadão, ele possa, no bairro, percorrer o bairro e saber o que está acontecendo. E a ideia nossa, que obra que está acontecendo, né, como que está o estágio, tirar foto. A nossa ideia também é que o sujeito ele possa chegar lá com a máquina fotográfica, tirar foto, colocar conteúdo também ali, né, quer dizer, ele que vive lá pode prover de informação, pode enriquecer muito, né, essa ferramenta. A ideia também, são ideias porque a gente não implementou ainda, né, que nosso parceiro, Rede São Paulo, trabalha com indicadores, eles têm outros projetos também. Agora eles ganharam também um edital que trabalha com georreferenciamento. E a gente pegar as coordenadas geométricas, né, dos subdistritos, né, e trabalhar com indicadores de equipamentos públicos que estão em diferentes distritos, né. Enfim, a gente tem que ver se vai pegar os distritos ou bairros, né, como a gente vai, for possível, dentro do que a informação que está disponível, e fazer comparações, né, por exemplo, comparar Hermínio Matarazzo com Tatuapé, né, e gerar um relatório que o sujeito, que o cidadão que usa a ferramenta, e talvez uma liderança social, ele possa imprimir essa comparação, e possa aparecer o LDH da região também, e levar para discutir com o subprefeito, com o secretário do município, né, porque a gente tem um problema que é uma assimetria do acesso à informação. Então, quando uma liderança vai conversar com o poder público, ele não tem informação, o poder público tem informação. E quem é do poder público tem o pessoal técnico de apoio que tem as informações e ele está sempre à mercê daquilo que ele está falando, ele acredita. A ideia nossa é que, com os dados abertos, a gente consegue esses dados, ou mesmo que o técnico tem, porque o ideal seria pedir a base completa, né? A gente trabalha esses dados, promove uma visualização e a gente pode ajudar, né, uma liderança, né, oficina, para que ele use essa informação em favor da cidadania, dos direitos, da melhoria da qualidade de vida no bairro, né? Então, a gente tem aí o código-fonte disponível, né, pode ser baixado, ele pode ser adaptado. Os dados com localização também estão disponíveis no site para download. Tem um potencial para replicação, que depende somente da disponibilização dos dados da administração pública, ou seja, depende muito da população cobrar
para que essa base de dados que está no computador de alguém na prefeitura, né, que eles disponibilizem a base, né? E muitas vezes não disponibilizam e São Paulo a gente está esperando para ver se com a administração anterior é impossível, né, ter qualquer cooperação com a Haddad, a gente tem um canal de contato, que eles disponibilizem os dados, e não só isso, que eles publiquem os dados do modo como a gente quer consumir os dados, né, que a gente possa utilizar os dados, né, com algum tipo de qualidade, porque às vezes o dado é incompleto, o dado tá errado também, a gente já viu dados comparou documentos com valores errados, então assim tem muitos problemas que acabam atrapalhando o nosso uso de tais dados. Então, os desafios são esses, né? A qualidade, o volume de recursos sem detalhe do local, seu detalhamento exatamente no que foi usado, tem alguma descrição, às vezes descrição muito sumária, então fica difícil a gente poder avaliar. Então tem um exemplo, a operação e manutenção de bibliotecas públicas, 16 milhões. Muito dinheiro, né? Mas quais são as bibliotecas? O que cada uma recebeu? Será que as bibliotecas lá da Zona Leste receberam o mesmo que as do Butantã, Pinheiros, né? Então a gente não tem como avaliar isso aí. Seria interessante fazer essa comparação. Tem um grande número de despesas simbólicas, né? Construção e instalação do Hospital Municipal de Parelheiros, R$1.000. Muito legal, né? Então, assim, tem umas coisas que a gente olha para o orçamento e a gente não entende, mas isso está lá, foi publicado. O que eles estão fazendo com isso? Por que está orçado R$1.000 para um hospital, né? Para construir um hospital? Bom, acho que basicamente é isso, né? Tem a ferramenta que eu queria mostrar, mas não vai dar. Então, convido vocês para irem lá, visitarem, tem meu e-mail, podem mandar sugestões, né? Para a gente, enfim, estamos abertos a cooperações, a trocas, né? E eu acho que é isso, basicamente.